psicóloga Gisele aqui. Hoje vamos falar um pouco então sobre a terceira fase do processo de luto relacionado ao término de um casamento, de uma relação. Então, nos vídeos anteriores eu falei um pouco sobre o processo de luto, falei que o processo de luto ele não está relacionado apenas à morte de alguém, mas também em outras esferas da nossa vida quando nós temos perdas significativas. Falei sobre outras duas fases, então eu falei sobre a negação e também sobre a raiva e alguns comportamentos que podem surgir nesse momento. E agora eu vou falar um pouco sobre a fase da barganha. A fase da barganha ou da negociação é o momento onde você entende de certa maneira que o relacionamento acabou e você quer tentar reatar esse vínculo perdido de alguma maneira. Então é aqui nessa fase que você busca orientações de pessoas que passaram por situações semelhantes, a uma prima, uma tia que passou por uma separação, passou por um término de namoro ou de casamento e reatou essa relação por algum motivo. Então você busca essas pessoas que são importantes e significativas para você ter uma orientação, para que você consiga executar o seu plano de negociação. Então é nessa fase aqui que, quando é você quem termina o relacionamento, você pode buscar a outra pessoa tentando criar condições, criar negociações para que essa relação seja retomada. Quando a outra pessoa que terminou com você, pode acontecer, mas não significa que isso vai acontecer, de ela te buscar de alguma maneira. E se você estiver indisposto a continuar esse relacionamento, por entender que já não faz mais sentido, você vai passar por essa negociação. Então aqui nessa fase de negociação, busca-se orientação externa com o objetivo de retomar esse vínculo perdido, essa relação perdida. Então aqui às vezes também busca orientação de líderes religiosos, isso também é muito comum, às vezes um pastor, um padre, para procurar algum tipo de conforto, de diálogo e etc. Então nessa fase aqui, você vai buscar alternativas. Resumidamente falando, é isso que acontece. Você negocia com o objetivo final de retomar isso novamente. Nessa fase aqui, algo que é muito importante a gente conversar é o seguinte: você precisa entender o que dessa relação foi importante para você, significativo, e por isso você gostaria de tê-la novamente, e aquilo que não foi bom, não foi significativo, que você não gostaria de retomar dessa relação, fazer esse balanço. Porque aqui também na fase da barganha, da negociação, uma coisa que acontece muito é a impulsividade. Então, se você veio de uma fase de negação, de choque inicial, de não sei, não acredito que está acontecendo comigo, ou eu vou superar isso sozinho, eu vou passar por isso e etc, eu não preciso disso, eu estou super bem. Depois vem uma raiva muito intensa e aí você tenta negociar. Isso que eu tô falando aqui, eu tô explicando de uma maneira mais didática, né? Dividindo em partes, mas isso daqui não acontece assim na prática. Às vezes é de 1 a 2 dias depois que terminou a relação, você faz todo esse processo e muito mais além disso. Então, aqui nessa fase da barganha, da negociação, se entenda o quanto você está sendo impulsiva. Talvez nessa decisão de procurar retomar essa relação. Entenda como foi esse relacionamento, como foi para você estar nessa relação com essa outra pessoa. Como estão os seus filhos em relação a tudo isso que está acontecendo, se você tiver filhos. Então, resumidamente falando, essa parte da barganha, né, da negociação, é buscar negociar para que você retome a relação. Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre a fase da tristeza mais aprofundada, da depressão, né, que é um nome que a gente dá para essa fase. Mas, como eu já falei anteriormente, eu gostaria de ressaltar. Isso daqui são momentos, então são partes de um processo, são estágios diferentes. Não significa que você vai ficar
nessa fase o tempo todo e etc. Então são momentos em específico. Gisele, eu não passei por essa fase, não. Eu não passei por isso de jeito nenhum. Às vezes você passou por isso, mas como outros sentimentos estavam muito mais intensificados, às vezes você nem se percebeu nesse movimento, entende? De buscar uma negociação. Então, a mensagem que eu quero deixar para você é tentar se entender, se conhecer e como você está a cada momento desse, tá bom? No próximo vídeo a gente continua a conversa então sobre a próxima fase. Tchau, tchau!